Bom, pessoal, vamos resolver aqui mais um exercício de balanço de energia, que trata-se de um conjunto cilindro-pistão, onde há 0,4 kg de um certo gás. O gás está sujeito a um processo no qual vale a relação que está descrita aqui, PV 1,5 elevado a 1,5 igual a constante. Então, a pressão vezes volume é igual a uma constante. Vale ressaltar que a pressão inicial é de 3 bar, o volume inicial é de 0,1 metro cúbico e o volume final, nesse ponto aqui, é de 0,2 metros cúbicos. Nós não temos o dado da pressão final, que é a pressão 2, nesse ponto aqui. Então, será preciso calcular. Mas é dado que a variação da energia interna específica do gás no processo é U2 menos U1 igual a menos 55 kJ por quilograma. Lembrando que a energia interna específica é a energia interna por unidade de massa. Um dado importante, não há variação de energia cinética ou potencial. E ele pede para determinar a transferência de calor líquida no processo em kJ. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que se trata-se de um balanço de energia para sistemas fechados. É aquele que a massa não entra nem sai, porém existe um fluxo de energia nesse sistema. E aí, se a gente pegar o balanço de energia da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial, mais a variação da energia interna, é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado no ou pelo sistema. Tá? Isso aqui descreve o balanço de energia para a primeira lei da termodinâmica. Então, pelos dados do problema, a gente sabe que a variação da energia cinética é igual a zero e a variação da energia potencial também é igual a zero, sobrando apenas o termo da energia interna, da quantidade de calor, que é o que a gente vai calcular, e do trabalho. Se a gente escrever a variação da energia interna em termos da energia interna específica, o balanço de energia vai ficar dessa forma aqui. A massa M do sistema, a variação das energias internas específicas, igual a quantidade de calor menos o trabalho. Como o objetivo é descobrir a quantidade de calor, a gente escreve em termos da quantidade de calor, que é igual a massa do sistema, as variações das energias internas específicas, mais o trabalho. A questão desse problema é que o trabalho não foi dado, então a gente precisa calcular o trabalho. Então, lembrando que foi dada uma relação pressão-volume, que eu posso chamar de, ao invés de 1,5 elevado a n, igual a uma constante. Então, eu posso reescrever essa expressão em função de P, sendo constante, dividido por V elevado a n. Como é que a gente calcula o trabalho? A integração da relação pressão-volume. E aí eu vou reescrever essa pressão de acordo com a equação daqui de cima. Então, vou ter que o trabalho é igual à integração de uma constante dividido por V elevado a n dV. O resultado dessa integração vai ser constante vezes V elevado a 1 menos n dividido por 1 menos n. Lembrando que os limites de integração é V1 até V2. O resultado dessa integração vai ser a constante vezes V elevado a 1 menos n sobre 1 menos n, com os limites de integração de V1 até V2. Observa que não é dado o valor da constante, mas eu sei que a constante vale a relação PV elevado a n. Então, vou substituir constante por aquela relação. Então, a gente vai ter W igual a PV elevado a n, que multiplica V elevado a 1 menos n sobre 1 menos n
nos limites de V1 até V2. Então, a nossa relação agora vai ser que W é igual a P1 V1 elevado a N, que multiplica V1 elevado a 1 menos N, menos P2 V2 elevado a N, que multiplica V2 elevado a 1 menos N, todo mundo dividido por 1 menos N. Como é que a gente resolve essa questão aqui? Observa que as bases são iguais, V1 e V1. Então, eu repito V1, então vamos colocar aqui P1 igual a V1, e somo os expoentes. N mais 1 menos N. N positivo com N negativo vai zerar, então só vai sobrar o termo 1. Menos P2, mesma coisa aqui. N mais 1 menos N. N positivo com N negativo, zero. Então vai só sobrar o termo 1. Todo mundo dividido por 1 menos N. Essa equação aqui, ela é genérica para o trabalho em qualquer valor de N, exceto N igual a 1, não pode. Tá? No nosso caso aqui, é N igual a 1,5. Ainda não podemos resolver o valor do trabalho, porque a gente não tem a pressão 2. Mas a pressão 2 pode ser obtida facilmente pela relação P1V1 elevado a 1,5 igual a P2V2 elevado a 1,5. Isso porque a gente tem P1 igual a 3 bar, a gente tem V1 igual a 0,1 metro cúbico e V2 igual a 0,2 metros cúbicos. Tudo isso aqui são dados do problema. Logo, P2 vai ser igual a 1,06 bar. Observa que é uma expansão, o volume aumenta e a pressão diminuiu nesse caso aqui. Agora que eu tenho o valor de P2, eu posso calcular o W. Porque eu tenho P1, 3 bar, eu tenho V1, 0,1 metro cúbico, eu tenho P2, 1,06 bar, eu tenho V2, 0,2 metros cúbicos, e eu tenho o valor de N, que é 1,5. Então, com isso, eu vou achar um valor de W igual a 17,6 kJ. Agora que eu tenho o valor de W, eu posso voltar lá na minha relação da primeira lei com balanço das energias específicas, das energias internas específicas, o trabalho, para determinar a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor vai ser a massa 0,4 kg vezes a variação da energia interna específica do sistema, que é menos 55 kJ dividido por quilograma, mais 17,6 kJ, que é o trabalho. Isso tudo vai resultar numa quantidade de calor transferida de menos 4,4 kJ. Então, a gente pode ver aqui que esse valor de menos 4,4 kJ, esse sinal negativo, significa que uma quantidade líquida de energia foi transferida do sistema para a vizinhança por transmissão de calor. Então, é isso aí, pessoal.